sobre crenças e ideologias individuais. Esse não vai ser um vídeo fácil, tá, gente? E, ao contrário dos meus outros vídeos, onde eu tenho um roteiro, tópicos, itens que eu não posso deixar de mencionar, esse vídeo aqui eu estou gravando ele livremente, sem um roteiro de fala, porque eu acho que ele toca no aspecto muito sensível das pessoas, sobretudo nos tempos atuais aqui no Brasil, né, onde a gente vive um momento de muita tensão, de muita polarização, etc., né? Então é o vídeo que eu quis trazer muito mais assim o meu posicionamento. Então, se você não gosta de tópicos desconfortáveis, já vaza para outro canal, vaza para outro vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E eu sei que é delicado, né? Eu sei que é difícil a gente respeitar as crenças individuais das outras pessoas. Por quê? Porque as nossas crenças vêm de toda uma história, de toda uma trajetória de vida, e de posicionamentos tão ferrenhos que muitas vezes é difícil a gente sair desse lugar para respeitar o posicionamento do outro. E o que é que isso tem a ver com a jornada do bem-estar, né? Tem a ver com o fato de que quando a gente consegue respeitar o lugar de onde a outra pessoa fala, essa história e trajetória que é refletida numa crença e numa ideologia, entre aspas, né? A gente consegue viver melhor, né? Agora eu vou contar rapidamente por que eu estou gravando esse vídeo. Na semana passada, aqui no canal, eu gravei um vídeo chamado A Verdade sobre a Indústria do Autismo. Volta lá no meu canal, vê nos vídeos da semana passada que você vai ter acesso ao vídeo na íntegra. E aí nesse vídeo eu falo, né, sobre muitos aspectos da indústria do autismo, como também existe a indústria da estética, né, onde milhares de empresas e pessoas ganham dinheiro em cima da estética, como também existe a indústria das dietas, existe a indústria dos eventos, né, casamentos, batizados, esse chá de revelação, etc., né, que na minha posição é uma coisa desnecessária, mas para aquela pessoa é importante e eu respeito isso, né, porque ela, ao mesmo tempo que ela acredita nisso como uma ação importante na vida dela, ela também faz girar a economia, né? Mas isso também não impede ninguém de tecer a sua crítica, claro, sempre com respeito e com cuidado, com cautela sobre determinados pontos. E esse vídeo que eu fiz sobre a indústria do autismo foi um vídeo roteirizado, justamente porque eu tenho muita cautela de abordar algumas coisas. Então não era um vídeo acusatório para nenhum lado, nem para ninguém, mas era um vídeo que tocava em alguns pontos sensíveis dessa questão toda, né? Dessas indústrias afins, né? Todas elas, não é só a indústria do autismo. Aí o que foi que aconteceu, né? Depois que eu publiquei um vídeo, uma pessoa foi lá no canal e fez um comentário, e depois ela me mandou uma mensagem no privado, né? Falando, né? Que existia a cura do autismo. Bem, gente, eu não acredito e nem a ciência moderna ainda não só não encontrou as causas do autismo, como também não encontrou a cura, né? Então, até o momento, o que a gente pode dizer, a gente que eu digo assim, né, quem é especialista, pesquisador, estudioso da área médica ou da área da educação, até hoje o status que a gente tem para o autismo ainda não são claros as causas do autismo, não está determinado o que causa o autismo, como também não está determinada uma cura. Então, até o momento, hoje, se você me perguntar do ponto de vista científico, eu posso repetir o que dizem estudiosos, médicos, especialistas do mundo inteiro, que é que o autismo não tem cura. Agora, se a pessoa acredita que o autismo tem cura, eu respeito, apesar de discordar disso veementemente, mas eu respeito porque é a crença dela. Então, crenças são um campo muito delicado, muito difícil da gente abordar, porque as crenças têm um conteúdo ali pessoal da pessoa, né? Da sua história, da sua trajetória e do porquê ela acredita naquilo ali, muito embora não haja uma evidência científica, né? Ou seja, uma evidência palpável, concreta, comprovada. É como acreditar em Deus, por exemplo. Eu acredito em Deus, então essa é a minha crença. Mas se uma pessoa acredita, politeísta, se uma pessoa é hindu, se uma pessoa é candomblessista, eu respeito a crença dessa pessoa, porque é a crença dela. Eu não vou dizer que aquilo está certo ou está errado, né? E nem vou dizer que ela está ignorando um fato, porque não é um fato, é uma crença. E aí, bom, o que aconteceu? Essa pessoa veio, comentou essa questão, né? Falou que tinha um estudo, que se eu tivesse interessada, veja bem, né? Se eu estivesse interessada, ela me mostraria esse estudo que tem X anos e que existia a cura do autismo, sim.
e que uma das causas do autismo, né, são pessoas que vêm de outros planos, né? Notadamente ali na fala da pessoa, o plano extraterrestre. Então, veja, eu não acredito nisso, tá? O autismo, nas maiores pesquisas científicas realizadas por pesquisadores do mundo inteiro, eles associam o autismo a condições biopsicossociais, né? Ou seja, condições genéticas e combinadas com condições ambientais. Então, até então, nenhum cientista chegou para dizer que o autismo, a pessoa que tem autista é uma pessoa que veio de outra encarnação, de outro plano, de outro planeta, de outra galáxia, não, nada disso. Então, essa é a minha corrente, essa é a minha crença. Então, como as religiões e outras crenças similares, ninguém está no lugar de dizer que a pessoa está certa ou está errada, né? E aí eu respondi, olha, obrigada, né? Particularmente, eu sou professora, sou pesquisadora, eu sou cientista da educação, e como cientista da educação, eu não comungo dessa sua percepção, mas eu respeito, né? E eu achei que o diálogo ia terminar ali. Só que essa pessoa passou mais ou menos 4 ou 5 dias me mandando mensagens, assim, um pouco insistentes, né? Dizendo, né, que eu não estava querendo enxergar, que eu estava ignorando, que eu tinha uma parte da verdade, mas ela tinha outra. Então, veja, em primeiro lugar, ninguém é dono dessa verdade, né? Existem os campos de conhecimento, existem os campos e os planos de conhecimento. O científico é um deles. Agora, se a pessoa tem uma crença específica sobre autismo, dieta, religião, social, política, há que se respeitar, há que a gente dialogar no equilíbrio, na sensibilidade, apresentando os pontos, né, de divergência que temos, mas também os pontos de convergência que possivelmente também temos, mas sempre com respeito, né? Bom, e aí chegou uma hora que a pessoa que eu falei, mas olha, eu realmente não tenho interesse, né? Eu não quero dispor do meu tempo para acessar essas informações, porque elas estão numa área que eu não acredito, né? Se eu não acredito nessa coisa de outro planeta, né? Que o autismo é uma condição, né, ali mítica ou espiritual exclusivamente, eu não acredito nessa coisa de anjo azul, eu não acredito, como também não acredito, né, que durante um tempo foi muito veiculada essa história das crianças DENIM, que são crianças que vêm ao mundo predestinadas a uma missão e que o autismo é uma camada dessas, em quais essas crianças DENIM se apresentam e tudo mais. Então, eu não acredito nada disso, né? Então, eu tenho o direito de não querer que a pessoa me apresente esse estudo de não sei quantos anos. Imagina, agora eu vou parar uma semana ou duas lendo materiais de coisas que eu não comungo, coisas que eu não acredito. Então, educadamente, eu recusei o convite para me inteirar dessas posições. E aí a pessoa se chateou, se ressentiu e ficou, depois mandou algumas mensagens, né, bastante, vamos dizer assim, até um pouco agressivas, né, me acusando de não querer a verdade, de continuar na ignorância, de não querer apreciar o ponto de vista dela. Ora, se você tem um ponto de vista sobre isso, você mesmo grava seu vídeo, bota no YouTube e veicula. Tá aí. Tá aí no YouTube. Meus vídeos estão aqui para qualquer pessoa ver, né? Se a pessoa concorda ou não concorda, se ela comunga ou não, se ela converge ou diverge, é a crença de cada pessoa. Eu sempre acho útil, mas tem coisas que eu realmente não acredito e eu não quero dispor do meu tempo para esses pontos de vista, porque, a princípio, como cientista, eu não comungo dessa percepção. E aí a pessoa continuou, né, mandando as mensagens ali, até eu digo, olha, a gente vai parar por aqui essa conversa, porque acho que você está vendo por uma perspectiva totalmente equivocada, né? Eu não desrespeito nenhum ponto de vista, mas também não sou obrigada a dispor do meu tempo para ir naquela linha de investigação, de estudo, sei lá o quê, né? Aquela história, né, gente? Assim, ó, tem gente que acredita na dieta da sopa. Eu não acredito na dieta da sopa. Mas se a pessoa quer fazer a dieta da sopa e quer investir o tempo dela nessa linha, tudo mais, ela, enfim, ela tem o direito, né? É como a homeopatia. Tem gente que não acredita na homeopatia, tem gente que acredita. Então, né? Ninguém vai brigar por causa disso. E nem eu vou querer acusar a pessoa de que a pessoa está querendo ficar no obscuro, na ignorância, só porque ela não comunga do meu ponto de vista. Então, as crenças são algo muito pessoal. As crenças são algo muito íntimo. Muitas pessoas não compartilham das nossas crenças. E tudo bem.
Eu também não compartilho das crenças de muitas pessoas. Tudo bem também. A gente dialoga, convive, né? Sempre no respeito e no equilíbrio, no bom senso do diálogo. Mas chega uma hora que, né, a coisa vai a termo ali, né? Porque a pessoa fica querendo me obrigar a acessar essas ideias dela e a dispor do meu tempo para isso, e realmente eu não tenho a menor obrigação. Como também nenhuma pessoa tem a menor obrigação de destinar o tempo dela, de dispor do tempo dela para um ponto de vista meu que ela não concorda, né? Então, por exemplo, eu já participei de grupos de mães autistas que eu saí por causa disso, porque aí a pessoa vem com a história do ozônio, né? Da ozonioterapia, da cura pela ozonioterapia. Isso não existe, isso não é cientificamente comprovado. Então, eu não sou obrigada a ir lá pegar um artigo para ler sobre a ozonoterapia, porque realmente eu não acredito nisso, né? Então, é uma crença. Então, eu respeito a pessoa que quer acreditar nisso. Obviamente, eu acho, né, que a criança não deveria ser subjugada a um tipo de tratamento que não tem evidência científica, mas a família e a equipe multidisciplinar que acompanha a criança tem o direito, né, de acessar, né, de fazer essa terapia. Como também muita gente faz, né? Por exemplo, banho de floresta. Mas se a pessoa quer fazer o banho de floresta e ela acredita que aquilo vai fazer bem para ela, deixa ela fazer o banho de floresta dela. Eu não vou fazer o banho de floresta porque eu não acredito, né? Mas a própria ciência do campo da psicologia do comportamento já comprovou que, em muitos casos, o efeito psicológico se sobrepõe às condições e aos efeitos biopsicossociais, biológicos principalmente, né? Se fosse assim, a gente não teria pessoas que passam 21 dias sem comer nada, só bebendo água e que estão super bem no final, né? Outras passam 3 dias e já entra em falência, né? São coisas aí, né, do controle mental, do equilíbrio físico, biológico da pessoa, né? Tem muitos fatores, tem muitas camadas, né? Mas o problema das crenças é, como eu disse, elas são um aspecto individual, é uma história do indivíduo, é uma coisa muito íntima que a gente não coloca em jogo. E a gente também não pode querer que as outras pessoas compartilhem das nossas crenças, não é? Por quê? Porque as crenças são nossas. A gente não pode obrigar outra pessoa a querer acreditar aquilo, querer acessar aquelas informações. Então, por exemplo, eu não tenho o mínimo interesse, né, nesse tipo de conteúdo, mas respeito profundamente quem tem interesse nesse conteúdo. Então, acho que a crença é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada, né, porque ela tem a ver com uma questão ali, né, não só do respeito do lugar de cada pessoa, de cada indivíduo, mas também do respeito a uma história e trajetória que você não conhece, né, mas que também não é obrigado a conhecer. Bom, esse fato foi interessante porque ele deixa uma lição, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, lições aprendidas, né? É isso, né? É, a gente tem as nossas crenças, carregamos nossas crenças conosco. Nós não podemos forçar a nossa crença sobre outra pessoa, mas também não temos a obrigação de deixar que outras pessoas forcem suas crenças sobre nós. É uma questão de lugar social e de respeito, né? No convívio social que nós temos. Então, há que se trabalhar muito isso nesses tempos que a gente vive, né? Porque tanto uma pessoa como outra acha que está certa e às vezes quer sobrepujar, ela quer subjugar você intelectualmente até que você aceite e acredite na crença dela. Vou dar mais um exemplo para vocês. Aqui eu estou em vários grupos de WhatsApp, grupos que eu interajo, que eu converso, né? Que eu tenho muita interação, grupos de divulgação, grupos de venda, grupos de educação e tudo mais. Tem alguns grupos aqui onde as pessoas colocam coisas interessantes, né? Então, eu não vou lá criticar, dizer, isso que você está falando está errado, eu não acredito. Não, deixa quieto. A pessoa está fazendo o trabalho dela lá, aquilo é um negócio para ela, né? Então, tem vários exemplos aqui, só para vocês terem ideia, tem um grupo aqui que eu participo, que só hoje nesse grupo, né, teve várias pessoas que postaram conteúdos, né, por exemplo, sobre cura transpessoal. Eu não sei o que é isso. Também não tenho o mínimo interesse. Mas eu não vou lá dizer para a pessoa, isso que você está falando de cura transpessoal está errado, pare de dizer isso, você está ignorando. Não,
É uma crença dela e também é um negócio dela. Ela está vendendo aquele produto, serviço ali e está sobrevivendo daquilo, está ganhando dinheiro com aquilo. Se é ético ou não é outra história, né? Se é ético ou não, para mim não é ético, mas para as pessoas que compram, elas têm o direito de acessar, se elas tiverem interesse nisso e quiserem acessar esse serviço, é um direito delas. Elas estão, né? É, ali todo mundo está vendendo alguma coisa e está, enfim, né? Compartilhando uma percepção que pode não ser válida para mim, mas é válida para outras pessoas. Então, desse ponto de vista, eu respeito. Eu acho que é uma questão que a gente não coloca em discussão se a outra pessoa está certa ou está errada, e nem eu começo a acusar a pessoa de que ela não está preparada para ver a verdade, esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque nós estamos falando de crenças. Então, a crença é algo assim, é algo que a gente respeita, entende a trajetória daquela pessoa e, por educação social, a gente evita desmerecer e criticar. Então, assim, né? Quando ela trouxe, eu digo, olha, legal, né? Acho que, mas não é a minha linha. Obrigada, boa sorte, sucesso e tal. Mas a pessoa ficar insistindo para que eu pegue o meu tempo e vá investir nessa linha, é onde se cruza a linha do aceitável, do socialmente aceitável, né? Então é bem complicado a gente querer avançar por esse caminho, né? Outras coisas que tem aqui nesse grupo, né? Por exemplo, né? Desbloqueio energético para a vida financeira. Eu não acredito no desbloqueio energético para a vida financeira. Eu acho que a vida financeira é uma questão de planejamento, custos, é uma questão matemática, você tem que fazer conta, gastar menos do que ganha, investir, etc. Né? Para mim é uma questão matemática. Mas para alguma pessoa pode ser que o desbloqueio energético para a vida financeira seja bom e funcione, e a pessoa, nossa, de repente fique super feliz, né? Porque fez um desbloqueio energético para a vida financeira dela. Mas não é a minha crença, a minha percepção eu não coaduno com essa percepção, né? Então, esse campo das crenças é um campo de aprendizado, né? E eu acho que a gente precisa, né, observar com muito cuidado, né, a forma como a gente critica ou como a gente aborda, né? Sempre respeitando o espaço do outro. É isso que eu quero dizer. No final é isso. Sobre crenças e posicionamentos e convívio social, sempre respeitar o espaço do outro. Se você oferece uma coisa para uma pessoa e a pessoa diz, olha, obrigada, mas eu não estou interessada, não insista, não acuse a pessoa de não estar maduro para receber a sua verdade, porque, enfim, né, é a crença da pessoa e também é a sua, então precisa conviver, né? Portal energético para ativação galáctica. Anúncio de hoje, num desses grupos que eu estou, né? A abertura do portal energético para ativação galáctea. Eu faria isso? Não, mas a pessoa botou aqui e ela está vendendo o workshop dela de portal energético. Então deixa ela vender. Se ela acredita nisso, né, respeita a crença dessa pessoa. Porque ela acredita no portal energético. Eu não acredito, então eu não vou fazer o portal energético. Mas se outras pessoas do grupo ali, tem 380 pessoas no grupo, e 100 quiserem fazer a abertura do portal energético, deixa as pessoas fazerem. É o tempo delas, é o dinheiro delas, é a crença delas. Ponto final. Né? Eu não vou chegar aqui e dizer, gente, quem for fazer essa abertura do portal energético não está pronto para a verdade, está ignorando. Não vou fazer isso. Porque não é polido, não é elegante, é deseducado, né? Então eu preciso respeitar a crença das outras pessoas. Por mais que eu discorde dessa crença, eu não vou atacar. Isso é importante. Por mais que eu discorde de uma crença de outra pessoa, eu não vou atacar essa crença, eu não vou atacar a pessoa, porque essa crença dela, com toda certeza, tem um modo de acontecer e de existir, né? Cura transpessoal por meio da liberação dos pets, dos animais da casa, do cachorro, do gato. Então, aqui a pessoa diz, olha, se você está enfrentando problema de saúde, provavelmente é porque o seu pet, o seu cachorro, o seu gato precisa de uma cura transpessoal, porque o problema, né, o seu problema ou o contrário está afetando o convívio da família. Essas coisas, né, que assim a gente vê em vários grupos e tudo mais, que traduzem para a gente um pouco desse mundo onde a gente vive, né?
Porque a gente vive num mundo onde tem muitas posições. E não é mais uma questão de estar certo ou errado, né? Porque esses limites borrados da sociedade onde a gente vive hoje, eles não têm limites claros mais do certo e do errado, né? E sim do aceitável e do não aceitável, do ético e do não ético, do posicionamento individual e também do posicionamento coletivo. Então, enfim, né? Essas coisas. Eu dei aqui para vocês alguns exemplos, tem tantos aqui, porque num desses grupos que eu estou, por exemplo, a gente recebe cerca de 80 anúncios por dia. E uma parte desses anúncios é sobre esse campo de trabalho e de economia que tem a ver com essas crenças, né? Então, o recado aqui, e aí é onde eu compartilho, né, aqui na Jornada do Bem-Estar, eu compartilho conteúdos que têm a ver com um bom convívio, uma boa vida, uma vida que a gente leva, né, com leveza, com cuidado. Tem momentos que a gente é aguerrido, que a gente é combativo, mas também tem momentos que a gente precisa recolher e respeitar o espaço da outra pessoa. E é sobre isso, tá? Então, esse vídeo é um vídeo sobre a gente pensar um pouco, né, nas nossas crenças pessoais e o quanto as nossas crenças pessoais deixam espaço e respeitam as crenças dos outros ao nosso redor, mas é também sobre as crenças pessoais dos outros ao nosso redor e o quanto eles respeitam o nosso espaço e as nossas crenças pessoais. E no final, isso dá um convívio civilizado, equilibrado, educado e de uma boa vida, de uma boa jornada. Compartilho com vocês, espero que isso seja útil para muitas pessoas. Até o próximo vídeo.